Sardinhada, será que a PDG, empresa do setor de construção civil, irá à falência? É isso que eu irei ver com vocês neste vídeo. Porque no dia de hoje, meus amigos, PDG-R3, ela conseguiu bater aqui dois recordes no dia. O primeiro foi o de maior queda, PDG-R3 caindo 37,5%, enquanto que Nord 3 ficou aqui na segunda colocação das quedas com 16,6% e Brave 3 mais de 6% de queda. E além disso, ela consegue ser agora a empresa mais barata da bolsa, a empresa com ações mais baratas negociada na nossa bolsa de valores. PDG-R3 hoje fechou na mínima do dia, 5 centavos por ação. E lembrando que essa empresa já fez inúmeros grupamentos de ações. Aqui eu tenho um vídeo que eu mostro quantos grupamentos ela fez apenas nos últimos anos, certo? Então PDG, ela é aquela ação que pode enganar muita gente, principalmente os mais novos, ó. E quando você vai aqui no histórico da ação, ó, você vê que um dia, meus amigos, um dia, só uma ação teria valido R$ 492.258. R$ 500.000 apenas em uma ação da PDG? De jeito nenhum. É porque é o seguinte, se eu tenho uma ação que ela está negociada, por exemplo, antes de um grupamento, a 10 centavos, eu faço um grupamento de 10 para 1, quando eu olho no histórico, depois do grupamento, essa ação vai aparecer aqueles 10 centavos como R$ 1. Então, o que antes era R$ 1, você vai ver como 10, o que era 10, você vê como 100 e assim vai indo. Aí no outro grupamento, se o papel continuar caindo, vem um outro grupamento, aí aquilo que um dia já foi R$ 1 e que... quer dizer, um dia já foi R$ 1, foi para 10 centavos, depois do grupamento voltou a R$ 1, ele já vai estar em 10 centavos de novo. E você vai multiplicando todas as vezes os preços anteriores pelos grupamentos que vierem subsequentemente, certo? Então todos esses preços aqui da PDG, ela não estava nem perto desse R$ 500.000. E em relação à empresa, vou mostrar para vocês aqui notícias importantes. Primeiro, ela tá com um grupamento na praça. Só que aqui é a primeira vez que eu vejo isso. É bem sincero mesmo. A empresa aprovou o grupamento, estabeleceu um prazo, foi amplamente divulgado esse prazo. Foi o dia 12 de agosto, certo? A partir do dia 12 de agosto, as ações iriam ser negociadas agrupadas de 10 para 1. Ou seja, por exemplo, aqui ó, já perdeu efeito esse grupamento. A aprovação foi aqui, vou mostrar para vocês a aprovação. Esse é o documento. Ó. A aprovação foi no dia 10 de julho. 10 de julho, o papel estava aqui. Cadê? 10 de julho. 10 de julho. 10 de julho. Pronto, aqui. E estava hoje, onde é o equivalente. Fechamento 18 centavos. Então iria para 1,80, né? No outro dia, assim que foi aprovado o grupamento, ó, o papel deu uma explosão. Depois, nos próximos dias, voltou, ficou nessa de vai e volta, com tendência de queda. Só que é o seguinte, aqui ia dar 1,80, né? Um grupamento de 1 para 10, 10 para 1. Agora, se for agrupar, é 50 centavos. Então não faz sentido, já que o objetivo do grupamento é fazer com que as ações voltem acima de R$ 1, né? Então a empresa, ela fala o seguinte, ó. Olha, nós pedimos autorização aqui, ó, da B3, e visando a compatibilizar os prazos e adequar etapas do procedimento de aumento de capital e grupamento de ações atualmente em curso, o prazo para os acionistas ajustem as suas posições, ele vai aqui até o dia 18 de outubro. Apenas depois, a partir do dia 21 de outubro, a empresa vai ter suas ações negociadas com grupamento de 10 para 1. Então daqui para lá, meus amigos, essa ação aí vai sofrer bastante, vai apanhar bastante até ser agrupada novamente. Ou a empresa ter que marcar uma nova assembleia para fazer um outro grupamento antes desse grupamento se efetivar. Para vocês verem aqui como é o nível da qualidade desses papéis. Então, a empresa, consequentemente, ela faz aumentos de capital. Por quê?
Porque ela troca dívida por ações. No seu último momento de capital, a dívida trocada, a dívida que foi convertida em ações, levando em consideração o preço de emissão, ó, de 25 centavos, é por isso que foi adiado, certo? Para isso aqui não ir para 2,50, já que tem uma janela aberta, né? Tinha uma janela aberta, ele foi fechado para conversão de ações. Eles decidiram, não, vamos só fazer isso aqui depois que fechar a janela do aumento de capital. Foi esse aumento aqui de 416 milhões de reais. E com isso, ó, fundos de direito creditórios, ó, eles compram, né, o direito a receber dos credores. Tem aqui o VKR, ele tem 29,8%, fruto aqui de capitalização de crédito. Ele trocou dívida por ações. Aí temos também esse aqui, ó, Itamaracá, fundo de investimento em direitos creditórios. Ele tem 34,4% das ações da companhia, o que é equivalente hoje a 599 milhões de papéis. Só que se houver grupamento, né, vai para 59 milhões. Então, aqui é aquela empresa, cara, que ela tá conseguindo, ó, reduzir a dívida extraconcursal. O que é a dívida extraconcursal? É aquela dívida que entrou na recuperação judicial, que foi assumida, né, após a recuperação judicial. Então, aqui ela vai ter um tratamento X. Ela tá conseguindo baixar bastante desde 2022, ó. Tava em 2 bilhões e 600 e agora está em 430 milhões. Por quê? Aqui ela está fazendo a conversão desses saldos em ações. Só que aqui, ó, quando a gente vai ver o outro ponto, a sua dívida concursal, ou seja, aquela realizada antes da empresa entrar em recuperação judicial, a empresa ela não está conseguindo reduzir muito, não. Pelo contrário, é uma dívida ascendente. Ela aumentou 50% desde 2017. A recuperação judicial do PDG está aqui há muito tempo. Vejo que é uma trajetória crescente de débito. E quando você vai ver por resultados, é aquela empresa já que você mostra que é uma empresa das bombinhas. E você até se pergunta, cara, como é que uma empresa dessa está listada na bolsa ainda? Como ela está conseguindo sobreviver esse tempo todo? Você entra na empresa de recuperação judicial para se recuperar, né? Só que até agora ela não se recuperou. Ela tem prejuízos acumulados até o último período, até o último trimestre, 10 bilhões 763 milhões de reais. Na parte aqui de patrimônio líquido negativo em 3 bilhões 459 milhões. Então, se liquidar a empresa, liquidar todos os ativos dela para pagar os credores, para pagar terceiros, ainda falta quase 3 bilhões e meio. Então, veja aí que o negócio não é dos mais fáceis. E aqui, ó, foi o ofício justamente que ensejou esse último ajuste no preço da companhia. O ofício, ele chegou para PDG, ó. Chegou aqui para PDG no mês de fevereiro. E eles tinham prazo até julho. E eles enrolaram aqui enquanto podiam enrolar. E agora já tá se prolongando para outubro. Então, praticamente o quê? 8 meses depois do contato da B3, sendo que essas ações já estão negociadas abaixo de R$1. Essa linhazinha amarela, deixa eu ver aqui, desde dezembro de 2023. E aqui a forte queda, só num dia, 54%. Só que agora, nos próximos dias, vai ficar como? Por exemplo, hoje tá em R$5, né? Então, se por exemplo amanhã voltar para cá, fizer algo mais ou menos assim, ó, aqui, opa, botar outro. Botar assim, ó. Ou por 10 centavos, por exemplo. Já é uma alta de 100%, né? De 5 para 10, opa, a ação sobe 100% no dia. Então, justamente para evitar esse tipo de oscilação, que percentualmente é muito elevado, existe a regra de penny stock. Empresas não podem negociar abaixo de R$1. Então, passou lá 30 pregões consecutivos abaixo de R$1, a B3 entra em contato com a companhia e pede que eles façam o procedimento adequado, grupamento de ações, para que essas ações voltem acima do patamar de R$1. E de grupamento a PDG realmente entende. Inclusive, é uma empresa sim que corre risco de ser decretada falência
de uma hora para outra, como nós já vimos aqui acontecer. Eu, sinceramente, eu fico assim até admirado como é que essa empresa consegue resistir esse tempo todinho com uma dívida tão alta e pouca capacidade de geração de caixa, pouca capacidade de geração de valor com as suas atividades. Ela não consegue gerar o valor mínimo com as suas atividades.